Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal SkillKey. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. Dessa vez nós estamos fazendo mais uma aula do nosso curso AppSheet Expressions, um curso onde ao longo de 16 aulas nós vamos ensinar para vocês as principais fórmulas para você utilizar dentro da plataforma AppSheet. Se você já criou o seu sistema ou ainda está criando utilizando a AppSheet e você empacou ali e não sabe qual fórmula utilizar, dá uma olhada nessas aulas porque pode ser que elas te ajudem. Nesse curso vocês terão uma nova aula toda semana e nós vamos separar todas elas na nossa aba de playlists aqui no canal. Então se você quiser, pode conferir por lá também. Antes de começar, só deixa eu te fazer um pedido. Se você gosta desse tipo de aula e quer mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova aula disponível por aqui. Agora, bora para a aula. Fala galera, hoje nós vamos aprender sobre a fórmula SUM, que é uma fórmula muito interessante, muito importante se você estiver trabalhando ali com qualquer tipo de valor numérico dentro do seu aplicativo, lista de valores numéricos, ou se o seu aplicativo ali vai para a parte de relatório, se você quer extrair algum dado, por exemplo, no nosso aplicativo de controle financeiro, que a gente ensinou aqui no YouTube, a gente ensina depois como que você faz na aula 3 lá no nosso curso, como que você faz para somar todos os valores que foram gastos, todos os valores que você recebeu. Então essa fórmula aqui a gente chegou a utilizar e a gente já utilizou ela aqui também no nosso aplicativo de vendas, que foi um dos primeiros tutoriais que eu trouxe aqui para vocês no canal. E, bom, essa fórmula SUM nada mais é do que a fórmula de soma, tá? Só que ela tem algumas particularidades, não é muita coisa, ela não é complexa, e é sobre ela que vocês vão aprender hoje. Então, vamos começar. Como é que funciona a fórmula SUM, tá? Primeiro que a função dela é que ela vai somar todos os valores numéricos de uma lista. Prestem atenção nisso, ela soma valores numéricos de uma lista, tá? Sendo eles números, porque a gente tem a coluna do tipo number, então por isso que eu citei os números aqui. Podem ser decimais também, ou preços, tá bom? E ela necessita de uma lista numérica para fazer a soma. Isso aqui é meio que obrigatório, tá? Ela tem que ser uma lista numérica. Por quê? Dependendo de qual linguagem de programação você está estudando, dependendo do Excel ali, às vezes você consegue somar textos, né? Ele basicamente vai concatenar o texto, ele vai pegar a primeira frase que você inseriu, que está em uma lista, vai pegar a segunda frase, ele soma as duas e o resultado é a frase completa. Basicamente seria isso. Na AppSheet, a gente tem a fórmula concatenate para esses casos, então a SUM não se enquadra, ela não soma textos, e é por isso que eu tenho que frisar aqui, ela necessita de uma lista numérica. Agora, deixa eu só pular para o lado aqui para não atrapalhar, porque o resultado dessa soma vai ser um valor numérico definido de acordo com os valores que foram somados. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Um resultado é um valor numérico definido de acordo com os valores somados. Se os valores somados forem do tipo number, a gente vai ter uma coluna final que vai ser do tipo number também. Essa fórmula vai resultar num tipo number. Se a gente tiver decimais, tipo decimal. Se a gente tiver preços, tipo price. Então, o tipo que você está somando, ele vai definir depois qual que é o tipo ali que você vai demonstrar na coluna. Ah, Matheus, mas eu tenho ali um decimal, só que eu quero apresentar ele como preço. Você consegue. Ah, eu tenho preço, mas eu quero apresentar como número. Você consegue, só não pode esquecer de configurar depois para ter casas decimais na sua coluna numérica. Então, assim, você até pode editar depois, mas a fórmula em si, o resultado final dela, vai ser definido de acordo com o que ela estiver somando, tá bom? Então, continuando aqui, como é que a gente faz para escrever a fórmula SUM? Não tem segredo nenhum, a gente coloca SUM, abre parênteses e aí a gente pode ir listando os valores. Mas, lembrando, tá? Os valores, eles têm que estar dentro de uma lista, então tem que ser um valor numérico, primeiro de tudo, e segundo que eles têm que estar no formato de lista. Eu já deixei como que fica o formato de lista depois que ele como é que se fala? Depois que ele é listado, basicamente. Porque assim, quando a gente está falando de uma lista, às vezes a gente pode estar usando o select, que eu ensinei para vocês na primeira aula aqui do curso Expressions. Então, o select, quando ele traz o resultado dele, a gente não vai ver todas as informações da linha, a gente vai ver apenas as informações que a gente selecionou. Então, se ele seleciona o valor, vai aparecer valor 1, valor 2, valor 3 e por aí vai. E é assim que a gente consegue fazer uma soma de uma lista, tá? Isso aqui é a lista descrita. Acho que assim fica um pouco melhor. Mas vocês vão entender isso aqui na parte prática. Aí a gente tem uma questão aqui, né, que o SUM ele não faz soma simples. O que eu quero dizer com isso, pessoal?
Imagina que você tem ali uma coluna ou você descreve os valores diretamente nesse primeiro formato aqui, ó, sum, abre parênteses, aí aqui eu estou descrevendo direto, então 45,45, fecha o parênteses. Então a fórmula sum está escrita correta, porém os valores que estão aqui dentro, eles não representam uma lista, porque a AppSheet não consegue entender se isso aqui é um valor texto, se isso aqui é um valor numérico, se isso aqui é uma lista. Esse vírgula, espaço pode ser muita coisa. Então, se você escrever dessa forma, vai dar erro. Agora, se você coloca esses mesmos valores ali, o 45 e o outro 45 que você quer somar, dentro de uma fórmula que transforme eles em listas, aí pode ser fórmula, pode ser o operador, que vocês aprenderam na aula de operadores também, aí você consegue fazer a soma normalmente. Então, soma, abre parênteses, list, abre parênteses. Então, aqui eu estou usando a fórmula list, e aí eu estou listando dois valores numéricos, 45 e 45. O que ele vai fazer é pegar o valor 1, que nesse caso aqui, 45. Depois ele vai pegar o valor 2, que é 45 também. Vai somar essas duas informações e o resultado final vai ser 90. Aqui eu estou usando a fórmula list, mas você pode usar o operador de lista também, que é essa chave, se eu não me engano, colchete. Eu nunca lembro qual que é o nome desses símbolos aqui. Esse símbolo aqui, se você colocar os valores separados por vírgula dentro dele, a AppSheet entende que é uma lista, tá? A gente falou sobre eles lá na aula de tipos de operadores ou operadores. Enfim, dessa forma também funciona. E aí, vou pular mais um pouquinho para o lado aqui, porque tem essa questão. Opa, vou voltar aqui na tela certa. A fórmula sum só soma os valores de uma lista. Somas normais não são realizadas. Para isso, basta você usar o operador mais. Por exemplo, se você tivesse nesse primeiro caso aqui, você quisesse, eu quero somar 45 mais 45. Bastava, em vez de você usar a formulação, você colocar o símbolo de mais aqui no meio. 45 mais 45, ele vai dar o resultado depois para você, não tem problema. Para esses casos aqui, você pode usar o operador mais, que você consegue resolver. Agora, vamos para a nossa aula prática. A gente vai partir para a prática do sum. Vou fazer alguns testes aqui com vocês para mostrar como que essa fórmula funciona. Só fazendo uma pausa por aqui, se você está gostando dessa aula e quer aprender mais sobre as fórmulas da AppSheet, não esquece de conferir o nosso site skillkey.com.br. Lá nós temos o curso de fórmulas, que é um curso voltado para explicar as fórmulas e expressões que você utiliza dentro da AppSheet. Não só as fórmulas principais, como nós estamos abordando aqui no YouTube, mas também diversas outras fórmulas que podem te ajudar a fazer a configuração correta dentro do seu sistema. Por lá você vai aprender fórmulas como o Context, que extrai informações específicas do seu aplicativo e pode ser uma mão na roda se você quiser criar aplicativos mais profissionais. Além disso, a AppSheet tem sido atualizada constantemente e isso também resulta em novas fórmulas sendo adicionadas. Com isso, se você é um aluno da AppSheet Fórmulas, você pode ficar tranquilo. Além da regravação de todas as aulas, nós estamos preparando novos conteúdos. Assim, cada nova fórmula que for adicionada na plataforma, você vai aprender como utilizar e como aplicar rapidamente. Bom, o recado era esse, não esquece de conferir os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, boa aula! Bom, já voltei aqui para o nosso sistema. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui a planilha que a gente vai trabalhar, uma planilha bem simples, tá? É uma planilha chamada valores. Eu deixei o ID aqui só para a gente não ter problema e poder editar eles em qualquer caso. Mas a gente tem a coluna número 1 e número 2. Aqui são números um pouco maiores e aqui a gente tem números abaixo de 10 para a gente poder trabalhar fórmulas usando essas duas. E agora o que que eu vou fazer? Dentro do meu aplicativo, eu já adicionei aqui na base de dados, na parte de data, a tabela valores, que é essa tabela que a gente acabou de ver. Então, a gente tem as três colunas aqui, ó, ID valores, número 1, número 2. E número 1 e número 2 estão listados como number, uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente criar a fórmula, provavelmente vai vir como number. E aí, o que que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Digamos que eu quero... Deixa eu salvar o aplicativo enquanto eu estou falando. Digamos que eu quero somar todos os valores da coluna número 1, para quando eu abrir o meu formulário na próxima vez, eu saber em quanto que está o total. Eu posso fazer isso usando a fórmula sum. Matheus, mas eu não posso ficar somando cada uma delas? Olha, você até poderia usar o operador mais ali para fazer a soma. 10, mais 23, mais 54, mais 48. Só que se você estiver usando um operador, você sempre vai ter que inserir os valores manualmente. E aí, quando você criar uma nova linha, você vai ter que atualizar a fórmula. Então, para esses casos, é melhor se você usar uma fórmula que ela interaja com a quantidade de linhas. Que aí, no caso, seria a formulação, porque a gente puxa uma lista de linhas com os valores aqui. Então, vamos lá. Vamos adicionar uma coluna virtual. Eu vou colocar aqui, ó, teste sum. Não, na verdade, eu vou colocar sum número 1, tá?
que a gente vai usar só a coluna número 1. E aí eu posso escrever o sum assim, ó. Sum, o nome dessa tabela é valores, e eu posso colocar aqui número 1, tá? Se eu fizer isso, eu já estou criando uma lista, porque isso daqui é uma lista também. Eu estou falando para a AppSheet o seguinte: pega a tabela valores, pega a coluna número 1, não coloquei nenhuma regra, não coloquei condição, não coloquei nada. Eu só falei para ela, todas as informações que aparecerem na tabela valores na coluna número 1, soma. Só isso. E aí, ele já vai, se a gente clicar para testar aqui, ele já vai fazer essa soma para a gente. Eu vou salvar essa coluna enquanto isso. E eu cliquei no teste, olha o que vai aparecer. Para todas as colunas vai aparecer 393. Por quê? Porque todas estão somando a mesma informação, né? A gente está pegando 10 mais 23 mais 54 mais 48, que é a coluna número 1 aqui. E a gente está somando todos. Como todos estão fazendo a mesma soma, acaba que no final o resultado de todas as linhas vai ser igual, né? Então vamos voltar para o nosso aplicativo aqui, ó. Sum número 1, tá vendo? 393, para todos os casos. E agora se a gente somar a coluna número 2, vamos somar agora a coluna número 2 para a gente ver. Sum número 2. Vou fazer no mesmo formato, tá? Depois a gente vai alterar isso aqui. Número 2. Vamos salvar. E olha só como é que fica a sum número 2. Número 45, tá? Então aqui a gente está fazendo a soma de uma lista. Se eu adicionar mais uma linha nessa tabela, ela já vai alterar esse número. Fica prestando atenção. Estou no meu aplicativo aqui, vou clicar para adicionar uma linha. Eu vou adicionar 7 aqui e 15 aqui, para os números ficarem redondos. Por enquanto eles não atualizaram, tá? Mas quando eu clicar para salvar, vai sincronizar e aí eu tenho os números atualizados. Então eu tenho aqui, ó, 460, tá? 400 na número 1, 60 na número 2. Então, de acordo com o que eu coloquei em cada uma das colunas, ele fez a soma ali. E toda a linha que eu adicionar daqui para frente, ele vai refazer essa soma para mim, tá bom? Aí, onde que eu posso também utilizar esse sum? No select, que é a primeira fórmula que eu ensinei para vocês aqui no curso de expressions. Imagina que a gente quer colocar uma condição um pouquinho melhor aqui, ó. Vamos selecionar na tabela valores a coluna número 1, porém, só se a coluna número 1, for maior ou igual que 50. A gente usa a fórmula select para selecionar os valores que a gente quer, né? Selecionar a lista de valores que a gente quer, de qual coluna? Da coluna número 1, da tabela valores mesmo, só que a gente vai adicionar uma condição aqui, que primeiro ele vai validar. Se a coluna número 1 for maior do que 50, vai trazer um número para dentro da lista. Se não for maior do que 50, esse número não vai ser utilizado na soma. Se eu salvar aqui agora, olha só o meu número já atualizado aqui, ó, 229. E se você pegar para fazer a soma, vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Deixa eu abrir a calculadora. Aqui, ó, número 1, vamos ver se está batendo. 54, que é uma coluna maior que 50, tá? Então 54 mais 48 não é, 48 não é, 20 não é, 94 é. Então eu vou botar aqui, ó, mais 94. 15 não é, 81 é, então eu vou somar com 81. Acho que eu somei errado, eu botei só 94 mais 81, é 94, 81 e 54. Aí, agora sim, ó, 229, porque o número 7 também não é. Então aqui a gente conseguiu colocar uma condição, tá bom? E aí com essa condição a gente consegue selecionar quais valores são para ser somados, utilizando a fórmula select, e o sum, ele vai pegar essa lista de valores que a gente trouxe e vai conseguir fazer a soma deles. Agora, só para demonstrar para vocês, a gente poderia também utilizar essa fórmula assim, ó. Fazer desse jeito. Igual eu expliquei para vocês ali nos exemplos teóricos, né? Se você colocar esse operador aqui, ele vai entender que isso aqui é uma lista. Então, vou testar aqui a fórmula, não vou salvar para mostrar para vocês, ó. O resultado seria 90, tá? Agora, Matheus, e se eu tirar os operadores? Tirar os operadores, então. Tirei os operadores, agora minha fórmula dá erro. E aí, se eu salvar isso aqui, meu aplicativo vai ficar com erro também. Por quê? Porque essa formatação aqui não funciona para a AppSheet. Ela não consegue entender se isso aqui é texto, se isso aqui é um número decimal que está escrito errado, se isso aqui são dois números listados, se é um número só. Então, nesse caso, ela não consegue rodar a fórmula.
e aí acaba apresentando esse erro. Então, quer somar valores em lista, ou você vai utilizar o operador. Tô olhando meio aqui por cima porque o teclado tá bem embaixo do meu microfone, tá difícil de ver. Então, ou a gente vai utilizar o operador, ou a gente vai usar fórmulas que resultam em lista. Quais fórmulas são essas? A gente tem a fórmula list, que não tem segredo. Eu não ensinei ela por aqui ainda, mas basicamente você escreve a fórmula list, abre parênteses, tudo se você separar por vírgula, ela vai listar como uma lista mesmo. Então, item 1, item 2, tá? A gente poderia usar outras fórmulas, como filter e fórmula select também, tá? Então, fórmula filter, fórmula select, fórmula list, operadores de lista, a gente consegue utilizar aqui para transformar essa fórmula sum em uma fórmula que realmente vai fazer a soma de listas. Todos esses formatos aqui enquadram em uma lista. Não me lembro agora de cabeça se tem mais, mas provavelmente tem. Ah, tem o formato de você adicionar o nome da tabela, depois o nome da coluna, tá? Desse jeito ele também traz a lista. E você tem outras informações como extract, todas essas fórmulas de extração aqui, elas resultam em listas depois. Tem ref host, tem, deixa eu ver, intersect também, que você vai interseccionar duas listas. Então, você pode usar todas essas fórmulas que o resultado é list, tá? Para você fazer essas somas aqui utilizando o sum. Mais comum é você utilizar o select. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Além disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a poder trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!